Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula. E essa aula aqui é uma dica bem legal para quem está acostumado a usar o Excel, tá? Quando você quer fazer no Excel algum tipo de relacionamento entre tabelas ou entre abas, qual é a função que você geralmente utiliza? É a PROC-V, né? PROC-V ou VLOOKUP, enfim, tem outras funções também que fazem isso. Mas a PROC-V acho que todo mundo que trabalha com Excel conhece. Eu quero mostrar para vocês como que o Power BI trabalha por trás, né? Quais são as possibilidades que a gente tem de simular a PROC-V, tá? Ou seja, como é que a gente pode criar um vínculo entre duas tabelas? Quais são as possibilidades? Eu vou mostrar 4 possibilidades, tá bom? Primeiro eu quero mostrar aqui no Excel. Estou aqui no Excel, tá? Tem aqui uma abinha de vendas, uma aba com tabela de produto e uma aba com tabela de subcategoria. São os mesmos dados que a gente tem lá no nosso modelo principal, do nosso curso, né? Só que mais resumido, tá bom? Só mantive apenas 3 tabelas aqui para poder explicar isso de forma melhor. Como é que você faria no Excel? Vamos supor que você não sabe de Power BI, tá? Como é que você faria no Excel, por exemplo, para trazer aqui para a tabela produto, ó, como é que você criaria aqui 2 colunas a mais, que seria o nome da subcategoria, tá em branco lá, então, vamos lá, subcategoria, aí, né? E como é que traria uma outra coluninha que é a categoria? O que você faria? Faria um PROC-V aqui, passando esse índice do ID subcategoria e buscando a segunda coluna dessa tabelinha aqui na direita, na sequência, certo? Era isso que você ia fazer. E a mesma coisa você faria aqui na tabela de vendas, ó. Na tabela de vendas eu tenho o ID produto. Ah, mas eu quero trazer o nome, quero trazer a marca, quero trazer tudo aqui. Faria o PROC-V também, um por um, né? Essa seria uma opção, né? Como é que o Power BI trabalha com isso? Vamos lá. Vou abrir aqui o Power BI. Vou abrir o editor de consultas, que eu já estou com essas 3 tabelinhas carregadas aqui, tá? Deixa eu fechar esse carinha. Beleza? Tenho lá então as 3 tabelinhas, produto, subcategoria e vendas. Eu mostrei lá no início do curso uma possibilidade, né, de fazer aqui no Power BI o merge entre 2 consultas, ou seja, a opção de mesclar consultas. Então aqui na tabela produto, ó, o que eu poderia fazer? Lá em mesclar consultas, vou fazer mais rápido, que a gente já viu como é que faz isso, né? Mesclar consultas. Quero mesclar com a tabela subcategoria pelo ID. ID com ID. Bem semelhante ao PROC-V do Excel, certo? Dá um OK. Tá lá. Eu vou trazer aqui agora as 2 colunas a mais, ó. Subcategoria e categoria para produto. Pronto. Vou chamar inclusive isso aqui, ó, de subcategoria merge de mesclar, tá? Em inglês, né? E categoria merge, tá? Essa é uma possibilidade, pelo Power Query. Segunda possibilidade, deixa eu fechar e aplicar aqui no Power Query. Olha só, fechei e apliquei, tá? Bom, ele vai carregar de volta na tabela produto, beleza. Se eu for olhar lá em relacionamentos, o que tem aqui? Eu deixei a tabela subcategoria de propósito lá, tá? Não escondi ela, porque eu quero mostrar para vocês o seguinte, ó. Que uma outra possibilidade é os relacionamentos entre as tabelas. Esse próprio relacionamento aqui, ó, que se dá entre 2 tabelas, serve como um PROC-V também. Quer ver? Olha só. Vamos ver isso na prática aqui, ó. Vou vir lá em relatório, tá? Vou criar uma tabelinha e vou colocar aqui a informação do nome do produto, tá aqui, daquela subcategoria que eu dei o merge e da categoria que eu dei o merge também, tá? Deixa eu aumentar o tamanho aqui para um pouco maior, peraí. Tá lá, tá? Ficou meio grande, na verdade. Vou botar um pouco menor, 14. Pronto, tá ali. Então, ó, essas 3 colunas estão na mesma tabela. Como eu tenho um relacionamento lá entre produto e subcategoria, se eu trouxer diretamente a subcategoria para cá e a categoria da tabela subcategoria, ó, vai funcionar também e, obviamente, os valores vão ser iguais. Posso descer à vontade aqui, ó, que os valores são iguais, tá? Qual que é o melhor? Eu fazer no Power Query lá o merge e esconder, né, desabilitar a carga da minha subcategoria, ou usar os relacionamentos a meu favor nesse caso aqui. Então, para responder isso, eu tenho que voltar aqui no modelo. Então, vamos lembrar lá da questão de normalização e desnormalização, tá? Isso aqui, ó, essas 2 tabelas, poderiam ser uma tabela única de produto.
Então, no caso de duas dimensões relacionadas entre si, é melhor eu fazer no Power Query, tá? No caso disso aqui agora, ó, dessa tabela resultante que eu teria e da de vendas, que é uma tabela fato, aí não, aí é melhor usar os relacionamentos, tá? Entre dimensão e fato você mantém relacionamento, você não vai juntar uma coisa na outra. Mas duas dimensões você pode juntar numa só. Beleza? Mas eu teria outras possibilidades aqui de fazer o nosso PROC-V, né, lá do Excel, que é o seguinte. Vamos supor que na tabela de vendas agora, na tabela de vendas, eu queira trazer a informação aqui do nome do produto e também quero fazer um cálculo aqui de vendas, de valor de venda. E aqui olha só a diferença em relação ao nosso caso original. Eu tenho quantidade, tenho o valor do desconto, mas não tenho o valor unitário de venda. Onde é que está esse campo? Estou em vendas, tá? Estou em vendas, ó. Esse campo de valor unitário está lá em de produto. Está aqui, ó. Em de produto. Preço unitário. Tá bom? Então, o que eu posso fazer? Eu vou lá na tabela agora de... Deixa eu voltar na tabela de vendas, está aqui. E vou trazer aqui uma informação que é o preço unitário do produto. Como é que eu posso fazer isso? De duas formas agora diferentes. Posso usar uma função que é a função related, que vai lá percorrer o relacionamento e buscar o valor. E posso usar a função lookup value. A lookup value é exatamente igual, né? Eu digo, só muda a sintaxe, porque uma está em DAX, outra está em Excel, mas exatamente igual a PROC-V realmente. Então, olha só. Vou vir aqui em F-Vendas, eu quero trazer uma coluninha lá, nova coluna, que é o preço unitário de venda do produto. Preço unitário, unit, produto, tá? Igual. Olha só, eu não consigo diretamente, sem usar nada, nenhuma função, fazer o seguinte, ó, de produto, preço unitário, acho que é assim que está lá. Ele nem deixa eu preencher, né? Daí fica até difícil de lembrar o nome. Preço unitário. Deixa eu dar um Enter. Não deixou. Ele não deixou por quê? Ele não consegue percorrer esse caminho contrário e buscar o valor correspondente lá do produto, do preço do produto. Então, o que eu preciso fazer? Preciso, voltar aqui, encapsular isso aqui, ó, com a função related. Related. O que a função related faz? Retorna um relacionamento, estava ali a descrição. Retorna um valor relacionado de outra tabela. Então, deixa eu dar um Enter aqui. Olha lá. Trouxe aqui para mim o preço unitário do produto, lá da tabela de produto. Deixa eu botar isso aqui num formato decimal. Tá ali. Tá? Então, se eu for procurar o produto lá, ó, deixa eu dar um zoom, 691. Lá na outra tabela, tem que dar 236 no preço unitário. Vamos fazer o teste. Vim de produto, 691, né? Vou procurar aqui o 691. Ok? 236. 236 aqui. 236 também em vendas, tá lá. Então, funciona certinho. Então, a Related faz isso. O que ela permite eu fazer? Ela permite eu percorrer o sentido contrário aqui do relacionamento, ó, onde eu tenho o relacionamento comum, né, o filtro percorre produto para vendas, a vendas consegue ir lá no sentido contrário e buscar o valor correspondente, tá, daquele produto, tá bom? Isso que a Related permite fazer. Qual que é a outra possibilidade que eu teria aqui? Eu vou até botar do ladinho aqui, ó, nova coluna. Vou vir aqui em F-Vendas, eu quero trazer uma coluninha lá, nova coluna, e eu vou chamar essa coluna aqui de preço unitário, vou chamar aqui de lookup value, tá? Então a função, ó, vou dar um Shift Enter para pular a linha, tá? Shift Enter quebra a linha. Lookup value. Qual que é o resultado que eu quero obter? Eu quero trazer a coluna preço unitário lá da tabela de produto. Então, de produto, preço unitário. Esse é o meu resultado. E eu vou buscar em qual coluna? Na coluna de ID. Na coluna de ID eu vou buscar o ID produto, certo? Então aqui eu passo agora F-Vendas ID produto. Dá um Enter. Olha só. Exatamente igual
a essa aqui, ó, da esquerda, que eu vou chamar de, na verdade, de preço unitário related. Olha só. Então a função lookup é bem semelhante à sintaxe, né, ao procv. Você você quer obter um resultado procurando por algo em tal lugar. É isso que ele está mostrando aqui, tá? Qual dos dois que eu usaria? Nenhum dos dois. Nesse caso aqui eu não queria nenhuma das duas colunas. Eu faria tudo isso via medida, tá? Se eu quisesse calcular aqui nosso valor de venda total, eu não traria primeiro a coluna através do related, muito menos através do lookup velho, para fazer a continha aqui via coluna, tá? Eu faria isso dentro de uma medida. Então, ó, mostrei 4 formas da gente simular, né, o procv do Excel. Vamos revisar aqui. Quais são as formas adequadas, né? As formas adequadas são as seguintes, ó. Entre duas dimensões, usar o Power Query para fazer o merge. Ou traz mergeado, né? Traz junto já lá da fonte, tá? Então, eu quero juntar essas duas tabelas em uma só, tá? Em uma só, e eu vou fazer isso lá pelo Power Query. Foi o que a gente fez no curso. Faço lá pelo Power Query e desabilito a carga desse carinha aqui, da subcategoria. Fica tudo dentro de produto, tá? Agora, um outro cenário é entre dimensões e fatos. Então, esse relacionamento aqui, ó, vamos esquecer agora da subcategoria. Esses carinhas aqui, eu não vou juntar um no outro. E eu também não preciso mandar colunas daqui para cá, tá? Eu vou usar o relacionamento a meu favor para fazer a continha via medida. Então, por exemplo, abrindo um parênteses aqui, vamos lá. Em Fvendas, vou criar uma nova medida que eu vou chamar aqui de total vendido. E é igual, qual é a função que faz a continha linha a linha para fazer a multiplicação, né, para depois somar? É a SumX. SumX de qual tabela? Fvendas. Beleza? Ponto e vírgula. Quantidade vezes o preço unitário. Só que eu não vou trazer a coluna para depois usar ela aqui. Eu vou direto lá no dProduto buscar ela, através do related aqui. Tá? Então o related eu uso sim, porém nesse cenário aqui, ó, dentro de medidas. Tá? Related, que é o preço unitário, tá ali. Fecha lá. Deixa eu quebrar isso aqui em linhas para ficar mais claro. Ó. Shift Enter para quebrar a linha. Eu gosto sempre de quebrar linhas aqui para deixar bem claro, né, o que a gente está fazendo. Tá lá. Ó, usei a função related e essas duas que eu criei aqui, ó, vou deletar. Ó, vou deletar esse carinha. Vou deletar esse do lookup. Do lookup mesmo, eu só usaria o lookup, pessoal, em situações onde eu não tenho relacionamento entre tabelas. Tá? Tem duas tabelas desconexas que eu preciso buscar o dado de uma em relação à outra. Aí eu uso o lookup. Se não, é melhor usar o related, tá? Mais prático, né? Vou remover essa. Vou lá na minha tabela, lá no Power Query, para deixar bem limpinho. Ó. Vou lá no Power Query. Próxima coisa que eu faria seria, em subcategoria, eu iria desabilitar a carga. Já joguei essas duas colunas aqui, ó, nome da subcategoria e categoria, para dentro de produto, né? Aqui. Esse procedimento, super ok quando a gente quer trabalhar quer juntar duas dimensões, tá? Esse é o procedimento legal. Fechar e aplicar. Deixa ele carregar de novo, já fez. Vamos olhar lá, pronto, ó. Olha só, nossas duas coluninhas lá que vieram do merge. Então aqui, ó, aqui, vieram lá da outra tabela, né? Tá escondida já. E aí eu uso o relacionamento aqui a meu favor, né? Para calcular via medida, esse total vendido aqui. Usei o related dessa forma aqui, tá? Posso vir aqui, mandar corrigir e jogar o total vendido. Tá lá, tudo funcionando. Beleza? 4 maneiras então da gente simular o procv, né? O merge do Power Query, o mesclar consultas, legal, entre duas dimensões, legal fazer, tranquilo, vale a pena. Aí mostrei, os próprios relacionamentos servem como a gente está vendo aqui, né? O próprio relacionamento serve como se fosse um procv, né? Só que é um procv bem direto, né? Você não está declarando nenhuma função. Para eu poder relacionar aqui, ó, nessa tabelinha, produto, ó, produto com valor vendido, é o relacionamento que está fazendo esse procv, né?
Mostrei também o related, então dentro dessa função aqui tem o related, né? Dentro desse cálculo. E mostrei o lookup value, tá? O lookup value seria o que eu iria usar em casos mais extremos mesmo, quando são tabelas desconexas que não tem como relacionar. Tá bom? Espero que tenha ficado claro então. Vejo você na próxima aula. Um grande abraço.